Dando continuidade aqui nas formas de adimplemento, agora nós vamos tirar aí, acho que cerca de 4 a 5 minutinhos, se a gente consegue falar da dação em pagamento, que é mais um instituto, mais uma forma de pagamento indireto, de adimplemento, mas de forma indireta, assim como a consignação em pagamento. Lembra que eu falei em sala de aula, e repeti aqui no decorrer de alguns vídeos, que o credor ele não é obrigado a receber coisa diversa daquilo que foi pactuado entre ele e o devedor? O credor ele não é obrigado a receber coisa diversa da que realmente é devida pelo devedor, no artigo 313 do Código Civil. Então, a dação em pagamento ela é uma exceção a essa regra. Porque aqui o que ocorre é um acordo entre o credor e o devedor, onde o credor ele concorda em receber essa coisa diversa para exonerar o devedor da obrigação que tem para com ele. Então, credor e devedor, eles se acordam, eles entram em um acordo, né? Para que o credor receba aí uma prestação, um pagamento diferente, um objeto de pagamento diferente daquilo que foi pactuado no começo da relação dos dois. E assim ele exonera o devedor da obrigação. Ela tem as mesmas características de um pagamento direto. Assim, pagamento quando você efetua aquela prestação diretamente para o credor, você cumpre a obrigação diretamente para o credor. A dação, ela tem os mesmos efeitos, ou seja, ela tem um efeito liberatório, assim como o pagamento, a forma de pagamento direta. Ela libera o devedor da obrigação que ele tem para com o credor. Porém, libera mediante esse acordo de que o devedor entregue uma prestação que é diferente da que o credor ele pactuou com ele, né? Celebrou lá no contrato de receber uma prestação diferente. Então, o credor ele aceita e desobriga o devedor aí dessa relação. Ou seja, aqui esse pagamento indireto, que é a dação em pagamento, ela tem caráter liberatório do mesmo modo que o pagamento direto tem, porém com um objeto que é diverso daquele que foi pretendido. E aí, o que posso, né? O que podemos dar de diverso, de diferente aí? Eu posso, por exemplo, tendo uma dívida em dinheiro, entregar um bem imóvel. Se a minha obrigação, por exemplo, é uma coisa, eu posso entregar uma outra coisa diferente. Se eu estou obrigada a entregar uma bolsa, eu posso muito bem entregar um sapato, né? Assim, se o credor aceitar, né? Se ele anuir com isso. Eu posso também, se eu tenho a obrigação de entregar uma coisa, eu prestar um serviço. A pessoa determinada tem que entregar um dinheiro, uma pessoa fala, olha, não tenho dinheiro, mas eu posso pagar com serviço advocatício, se você recebe aí, né? Ou seja, eu estou oferecendo um serviço, uma outra coisa, coisa diversa do que foi pactuado. Ou seja, eu posso oferecer para esse credor qualquer outro objeto ou prestação do meu serviço, qualquer outra forma de pagamento, e que a gente viu que pagamento não é só o dinheiro, mas que eu cumpra ali com as modalidades de obrigação. Então eu posso oferecer qualquer outra coisa para pagamento, desde que esta coisa que eu esteja oferecendo, ela seja passível de ser disposta por mim, né? De ser entregue, de ser efetuada, de ser efetivada por mim, né? Não havendo impedimento, eu posso sim entregar uma coisa diversa do que foi pactuado. Então, nós temos também os elementos que constituem essa dação em pagamento. E são eles. O primeiro é que exista uma dívida. Claro, né? Deve haver uma dívida para que eu ofereça um pagamento diverso ali. Então, deve haver uma dívida. O segundo é que o credor, ele tem que concordar. Então, nós precisamos da concordância do credor, da anuência dele. E como se dá essa concordância? Seja verbal, seja escrita, seja expressa, seja tácita, né? O importante é que o credor, ele consinta em receber essa coisa diversa. E também deve haver uma diversidade da prestação que ela é oferecida em relação à dívida originária. O que significa? Se eu devo um celular e estou oferecendo aqui um sapato, por exemplo, né, em troca, tem que haver exatamente essa diferença, diversidade de prestação, né? Tem que ser um outro objeto, uma outra prestação que não é aquela mesma que eu estava devendo, né?
Bom, te teve o celular, eu vou entregar o celular, não é diverso, né? Então, para que haja dação, eu tenho que entregar uma coisa diferente da que foi pactuada. Essa diferença na prestação. Olha, depois de muitos reboliços, mas também não entendo que seja assim muito importante para nós aqui, a natureza é a natureza da dação em pagamento. E por fim, nós concluímos que a natureza dela é de compra e venda mesmo. Ela se assemelha a uma natureza de compra e venda. E o importante da gente saber da natureza da compra e venda, da natureza da dação, que é a compra e venda, é para a gente chegar no artigo 359 do Código Civil, que fala ali sobre os defeitos dessa coisa diversa que eu, como devedora, estou oferecendo. O que significa? Se eu estiver dando uma outra coisa, essa outra coisa, ela tem que ter os requisitos ali legalmente preenchidos para que seja disposto. Se eu devo um celular, estou entregando um notebook, aquele notebook tem que ser meu mesmo. Ele tem que ter aquela qualidade de poder dispor, né? Eu tenho que ter a qualidade de poder dispor. Então, tem que ser o proprietário daquele notebook para que eu entregue, né? E aí, o artigo 359, ele fala que havendo esse defeito dessa coisa aí dada em pagamento, ou seja, não é o verdadeiro dono dessa coisa que se está oferecendo em pagamento, essa quitação ela ficará sem efeito nenhum. E aí nós vamos retroagir à situação anterior, né? Aquela relação jurídica originária, que originou o débito. Então, se eu devo o celular, aí eu entrego um notebook em pagamento, o notebook não é meu, o notebook é da minha irmã, por exemplo, e aí minha irmã depois reivindique, isso aí, o negócio será totalmente sem validade, e aí eu vou continuar devendo aquele celular. Então, essa é a importância do artigo 359. Por quê? Porque a natureza jurídica se assemelha mesmo à compra e venda. Então, tem que cumprir os requisitos ali, né? Eu tenho que ter mesmo a propriedade sobre a coisa, etc. Olha só, nós finalizamos, não dá pra ver a quantidade de minutos, mas é bem simples a dação em pagamento. É um pagamento indireto, mas possui os mesmos efeitos do pagamento direto, porque libera o devedor também da obrigação. E o importante é que haja a concordância do credor. Havendo a concordância do credor, porque nós temos uma vedação no artigo 313 que fala que o credor não pode receber uma coisa direta. Mas se ele concordar ali, bom, eu concordo em receber a coisa direta, então estamos certos, estamos tranquilos. E se essa coisa ela pode ser disposta, ela tem a qualidade de ser disposta mesmo, ou seja, o devedor é o verdadeiro dono, a coisa não encontra nenhum impedimento ali para repassar a sua titularidade, a sua propriedade, não há óbice algum para realizar esse pagamento, né? E se desobrigar ali para com o credor. Então, existindo um débito, havendo a concordância do credor, da forma que for, mas desde que ele concorde, havendo ali uma diversidade do objeto que se deve para com o objeto que se dará em pagamento, né? Nós estamos diante do Instituto da Ação em Pagamento. Vou fechar e a gente volta para concluir os estudos.